Meu nome é Anderson Beatriz, sou servidor de metro, pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade do Laboratório de Massa Lamas. Vou apresentar um trabalho sobre os efeitos das múltiplas câmeras de pesagem em resultados de medição de comparadores de massa de alta exatidão. Nós vamos estudar aqui o comparador de massa T1006, que tem a resolução de 1 micrograma, e através do método de integração a resolução pode chegar até 0,1 micrograma. Esse equipamento dispõe de duas câmeras de pesagem, uma interna que é integrada ao equipamento e uma externa que pode ser removida. Essa abordagem consiste em comparar resultados de medição de diferença de massa e de desvio padrão em pesagens que só usam os pesos internos do equipamento. Isso foi escolhido assim para que a diferença de massa tenha que dar zero, porque não há peso sendo medido. Então, toda a influência das condições ambientais do uso das câmeras de pesagem vai ser devido à variação dos efeitos no equipamento. Usamos o tempo de estabilização de 35 segundos, tempo de integração de 10 segundos e foram 8 séries de pesagem com 6 ciclos ABBA em cada uma. O total dá 17 horas por condição estudada. Os casos estudados são com ambas as câmeras de pesagem com as portas fechadas, que é o uso normal do equipamento, a câmera interna com a porta aberta e a externa fechada, que é a condição 2, a condição 3 é a câmera interna com a porta fechada e a externa com a porta aberta, e a condição 4 é com ambas as portas da câmera de pesagem aberta. Assim simula a não utilização de nenhuma câmera no caso 4. Aqui está a demonstração de como funciona a câmera externa, câmera interna. As portas são de ambos os lados, tendo acesso. Aí está com peso sendo utilizado, mas o teste foi sem pesos. Então está aí o equipamento. Aqui é um exemplo da estabilidade térmica do nosso laboratório. Dentro da câmera interna de pesagem tem 2 termômetros, então nós vemos que esses termômetros dão uma variação de menos de 0,1 graus Celsius em 24 horas. Os termômetros externos ao equipamento, externo a ambas as câmeras, medem um ambiente, dá uma variação de 0,2 graus Celsius em 24 horas, a condição é muito boa. A umidade relativa do ar é controlada, então dá uma variação de menos de 1% em 24 horas. Enquanto que a pressão atmosférica é apenas monitorada, não é controlada, mas todas as condições são muito estáveis no nosso laboratório. Aqui estão os resultados propriamente dito. Então, sem utilizar peso, o equipamento rodou os ciclos de ABBA e foi medindo a diferença de massa, que, como esperado, no caso do uso normal com as portas fechadas, foi praticamente zero, deu menos de 0,1 micrograma. Nesse outro caso, no caso 2 deu 0,2, no caso 3 deu um pouco mais de 1 micrograma e no caso 4 deu 2,5, que é um resultado muito ruim. O desvio padrão só é apresentado aqui dos 3 casos, porque o quarto caso, o desvio padrão deu mais de 30 microgramas, então fica completamente fora de qualquer condição de uso. Aqui, para o caso normal, deu em torno de 1/3 de micrograma de desvio padrão, que é um resultado bom. Para os 2 casos de uma das câmeras com portas abertas, deu em torno de 2 a 3 microgramas. Aqui é a diferença de temperatura nas 4 condições. Reparem que com as portas fechadas a diferença de temperatura é muito grande, mas a temperatura é estável. Enquanto que no caso 4, onde as portas estão abertas, é como se estivesse exposto ao ambiente. A diferença de temperatura interna e externa é muito baixa, mas há uma estabilidade muito grande na medição. O que nós podemos concluir com isso tudo? Como esperado, o uso normal com as portas fechadas, há uma grande diferença de temperatura, mas uma estabilidade muito grande nas condições ambientais. O caso 2 e 3 são 2 casos relativamente equivalentes, né? Um é um pouco melhor que o outro, mas eles são similares, né? Mas é um resultado um pouco pior do que sem o uso das câmeras. Na verdade, é razoavelmente pior. A pior situação, que é com as câmeras de pesagem abertas, fica impraticável.
para o nosso tipo de calibração, ou seja, não dá para se usar sem câmera de pesagem. Mas o mais impressionante, o mais marcante desse resultado é que o nosso laboratório tem um controle ambiental muito bom. É um excelente controle ambiental. Então, se nesse caso já observamos uma grande diferença entre os resultados com as câmeras de pesagem, num laboratório onde as condições ambientais não são tão boas, essa diferença pode ser muito maior, o que suscita praticamente a obrigatoriedade da utilização das duas câmeras de pesagem. Bom, era isso, pessoal. Agradeço quem observou o vídeo, quem prestou atenção. E se tiverem perguntas, podem fazê-las, que serão respondidas por meio eletrônico.